implantar o turismo de base comunitária numa perspectiva da produção associada ao turismo, possibilitando o aproveitamento das potencialidades locais de Cassange para o desenvolvimento sustentável do turismo, valorizando a preservação e o meio ambiente local e a cultura das comunidades lá existentes. Isso é que agregar nesse inciso não só a área de ilha, mas também a Cassange. E dizer que nós queremos sim assegurar de que essa participação da comunidade ela é efetiva e queremos garantir sim algumas questões desse plano e outras ser discutida e ser até excluída, porque tem coisas aqui que a comunidade não concorda com mais vezes em áreas específicas. Obrigado, ok, obrigada. Pablo Flores, por favor. 3 minutos para falar. Então, título 8, capítulo 5, seção 3, os artigos 205, 16 e 17. Criação de uma política pública municipal de mobilidade não motorizada, considerando a ampla redução da velocidade máxima permitida a motorizados, ampliação dos espaços pedestres, como faixas de travessia e calçados, ampliação da cobertura verde, árvores, aumentando em 15%. Então, que eu já estou falando de índices, tá, Cal? Coisas que estão ausentes, né? Então, aumentando em 15% por bairro os espaços arborizados de locomoção, ou criar corredores verdes nas vias principais de cada bairro, adequação dos tempos de travessia respeitando pessoas com mobilidade reduzida como idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais, estipulando como tempo mínimo de travessia 15 segundos, limitação do tempo de espera a 30 segundos para semáforos acionados por botão, pois as pessoas, por pesquisa já comprovada, que as pessoas não aguentam esperar mais de 40 segundos, e essa é a realidade de quem é pedestre em Salvador. Mudança do espaçamento mínimo de calçada para garantir que uma família de 3 pessoas possa caminhar de mãos dadas. Obrigação de fachadas ativas em uma porcentagem mínima de novos empreendimentos em todos os bairros e não somente em zonas específicas. As fachadas ativas estão sendo citadas somente em zonas específicas da cidade e não em toda a cidade. Isso é um erro, porque só quer induzir o crescimento e a mudança em determinados bairros e determinadas bacias da cidade. Estabelecer instrumentos diretos de estímulo às fachadas ativas, como redução ou isenção de impostos municipais, valorização das escadas de acesso aos bairros de cumeada e encostas, incluindo canaletas para o transporte de carrinhos de mão e bicicletas. Justificativa: a Lei Nacional de Mobilidade, os documentos e manuais da Organização Mundial de Saúde, que priorizam como velocidade máxima de motorizados 50 km por hora. Tá? Isso justificado também para uma maior permeabilidade e porosidade dos bairros de Salvador. Né? Entre os mapas que foram apresentados, uma intervenção urbanística que acaba com isso é a paralela. E ali a segregação social está bem clara, e quem faz isso é a Avenida Paralela, uma avenida de 80 km por hora. Uma freeway praticamente dentro do tecido urbano. Eu queria cobrar também a distribuição espacial do orçamento dos investimentos por prefeitura-bairro do município, com projetos, obras, cronograma, alteração de trânsito, etc. E que isso constasse no título 9, capítulo 3, artigos 342 e 343, dentro do sistema de informações do município, criando um mecanismo que garanta a publicização destes dados com no mínimo 3 meses de antecedência. Isso foi prometido em audiências de diagnóstico e se torna uma ferramenta de controle social do que está acontecendo na sociedade. Para concluir, por favor. Para concluir, tinha outras mudanças, mas... Eu peço, Tiago, né? Pablo, desculpe. Se você puder dar... Eu estou aqui, eu vou entregar. Mas eu queria lembrar uma coisa. Eu estive presente na primeira audiência pública em 1º de agosto de 2014 na Fonte Nova. O vídeo publicado sobre aquela audiência foi editado. Ele não está na íntegra na internet. Naquele momento também foi definido que haveria... Foi solicitado e questionado que houvesse a participação social
dentro da comissão que controla a construção do PDDU. Isso não ocorreu. Tá? Isso tem que ser verificado se está nesse vídeo. Quais serão os índices para o PDDU? Considerando que Salvador é uma cidade onde 70% da população só ganha até 2 salários mínimos e 50% da população não tem o segundo grau completo. Quais são os índices que o PDDU vê para isso? São essas as minhas perguntas. Obrigado, Cláudio. Está de volta para a mesa, são os 3. Sobre essas questões da primeira audiência pública, Pablo, o vídeo foi editado lá atrás. Se você se recorda, a gente, as regras estabelecidas que nós pactuamos com relação à edição de vídeo veio depois. Eu posso tentar resgatar esse vídeo bruto. Se tiver o vídeo bruto, será disponibilizado, não há problema algum. A edição, tanto que no primeiro vídeo você também não terá o tradutor de Libras, porque isso foi pactuado nessa audiência. Também havia, não sei se naquela primeira audiência nós tínhamos a mesma qualidade da produção que hoje nós temos, porque isso foi também ajustado, mas se nós tivermos esse vídeo bruto, não há nada a ser escondido, não há qualquer tipo de... Até porque foi uma audiência pública onde, inclusive, teve a imprensa televisiva filmando, então não há... Inclusive, eu acho que a Câmara de Vereadores tinha a TV Câmara filmou, então pode ser até que a gente consiga isso também lá, não sei exatamente, mas vamos tentar buscar. Então, Juliana, alguns questionamentos que ele fez. Peço, as proposições são válidas, eu peço que você encaminhe a mesa. Em que momento os índices desse PDDU, esse PDDU de 8 anos, em que momento esses índices pensados por esse PDDU, eles vão ser publicizados? O que eu quero na educação, o que eu quero na saúde, o que eu quero na mobilidade urbana, qual é o tempo médio de viagem que eu quero para as pessoas que moram em Salvador? 2 horas ou 45 minutos? Né? Então, quais são esses índices que eu quero atingir em 8 anos? Eu não quero saber do plano 500, quero saber desse aqui agora. Veja, na visão de futuro a gente construiu cenários, né? E no cenário nós elencamos vários desses índices. Em cima dos indicadores que nós temos hoje, nós projetamos esses indicadores que estão publicados. 6 indicadores tem esse documento, eu li tudo dado. São 6. Eu não sei o número exato, que essa coisa eu não presto muita atenção, não. A gente tem infraestrutura, a gente tem água, tem esgoto, tem renda, tem habitação e interesse social, tem regularização fundiária, tem tempo de viagem, tem... porque realmente a minha memória é boa, mas não dá também para pegar... Mas eu queria que você desse uma lida. O que eu falei aqui, inclusive com o Carlos, já falei algumas vezes. Essa média municipal, né? Que vocês têm aqui de indicadores. Não tem por bairro. Falando sobre indicadores por... Carlos, eu já comecei aqui algumas vezes, que a gente vai trabalhar esses indicadores no Salvador 500. Mas não dá Em cima dos indicadores que está... Porque no PDDU, a gente vai trabalhar o PDDU ao nível das estratégias de diretrizes, aquilo que a gente já colocou aqui algumas vezes. Eu queria que vocês pegassem outros PDDUs, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, são as grandes cidades, né? Eu acho que são as referências que a gente pode ter, e verifiquem que todos esses PDDUs estão definidos ao nível de estratégia. E assim, no meu entendimento, no entendimento de várias pessoas, inclusive, né, de alguns dos consultores que nós temos aqui, da UFBA, né, que o PDDU em grandes cidades se trabalha ao nível de estratégia. Por isso nós entendemos e decidimos por fazer o Salvador 500 para que a gente pudesse sair do nível das estratégias, chegar aos projetos, aos indicadores e às projeções de futuro. E o PDDU não é de 8 anos, 8 anos é apenas uma obrigação da revisão da lei, né? O PDDU tem uma projeção de 35 anos para 2042. Ok. Tiago Brasileiro é o próximo. Tiago, aqui logo na frente, por favor. Tiago, 3 minutos, falar. Por coincidência, eu ia falar justamente do que Tânia acabou de... Meu nome é Tiago Brasileiro, eu estou aqui representando o coletivo de arquitetos independentes da Bahia.
Bom, Tânia está na audiência passada e nessa ela coloca como referência para o plano diretor aqui em Salvador, o plano diretor de São Paulo e de outras metrópoles que têm um nível de complexidade grande e que, obviamente, o zoneamento, para ser bem discutido, detalhado, levaria muito mais tempo, de fato. E na audiência passada eu questionei a ausência do zoneamento, apesar de que, para mim, é contraditório ter na minuta, no texto, a definição das zonas, sem ter o mapa de zoneamento. Aí tem lá um quadro que corresponde o zoneamento, essas zonas que estão na minuta atual, ao mapa de zoneamento da lei de 2008. Só que esse mapa não está aqui, certo? Então as pessoas não estão conseguindo perceber que zoneamento é esse que está correspondido. Então, para mim, isso é uma falha, mesmo se considerando a metodologia adotada. Deveria ter o mapa de 2008 do zoneamento aqui, já que na minuta da lei nessa minuta tem os tipos de zona e no anexo tem um quadro que corresponde às zonas da minuta com o zoneamento anterior. Então, para mim, isso é uma falha. Mas mergulhei para pesquisar o plano de São Paulo. Na Zepan não. Na Zepan não tem a conjugação. Na Zepan não tem a conjugação, mas no zoneamento... Não tem a Zepan, então não dá para saber de forma nenhuma... O que vocês a querem? Correspondência. Pronto, no caso das Zepans, não dá para verificar essa correspondência. No caso do zoneamento, daria se o mapa de 2008 estivesse aqui. Aí as pessoas poderiam pegar o quadro que corresponde às zonas e analisar. Então isso já não foi possível. Mas eu tive a curiosidade de pesquisar o plano de São Paulo. Inclusive liguei para algumas pessoas que estão trabalhando no plano, que trabalharam no plano de São Paulo e que estão agora discutindo a LOUS de lá, que na verdade lá é LPOUS, que eles apelidam de lei de zoneamento para ficar claro para a sociedade do que se trata aquela lei. Não é só uma sopa de letrinhas assim, LOUS, é lei de zoneamento, para discutir o zoneamento. E aí, o pessoal de São Paulo me disse o seguinte: realmente, Thiago, em São Paulo a gente é um plano mais estratégico, definimos macrozonas no plano diretor, e a discussão toda do zoneamento e dos parâmetros urbanísticos, além do coeficiente de aproveitamento que já está sendo discutido no PDD, né? Os outros parâmetros, índice de ocupação, gabarito, recuos, laterais, frontais, uma série de outros parâmetros que são necessários para definir o tipo de ocupação que se quer em cada bairro. Isso vai ser discutido na LOUS. Só que eles fizeram isso garantindo que a discussão do zoneamento também vai ser participativa. E até hoje eu não vi esse posicionamento da prefeitura. Não sei se isso está previsto no plano 500. Então eu gostaria aqui de sugerir o compromisso da prefeitura, certo? De discutir a lei de zoneamento de forma participativa, definindo a quantidade de audiências, porque é uma parte muito complexa e é regulamentação do plano diretor. Então, várias coisas que as pessoas estão querendo discutir aqui e não conseguem enxergar nas macrozonas, porque as macrozonas uniformizam. Por exemplo, a macrozona de urbanização consolidada coloca o Nordeste e a Amaralina, a Barra e o Centro Histórico na mesma macrozona, então é difícil para as pessoas enxergarem as especificidades do seu bairro nas macrozonas. Então eu gostaria de que a prefeitura assumisse o compromisso de discutir a LOUS, a lei de zoneamento, de forma participativa, com as mesmas... Pode ser a mesma metodologia adotada no PDDU, mas tem que ter participação não na pode discussão não. da lei do zoneamento. Certo? Obrigado, Então, sim. Já conclusão que viu, Thiago? Se você quiser até passar para o texto, é a fala dela mesmo. É a fala dela mesmo. A próxima é a fala de Pronto. Além disso, só um detalhezinho seguinte. Só ele pensa para concluir. Tá. Só para concluir, o Estatuto da Cidade, a resolução do CONAMA, do Conselho Nacional da Cidade, estabelece que alguns desses aspectos precisam ser delimitados de fato. Então, por exemplo, tem lá que o plano diretor tem que delimitar as áreas onde incide o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Não tem a delimitação. Não tem delimitação de instrumento nenhum, só da operação urbana consorciada. E também essa resolução exige que sejam demarcadas as áreas de comunidades tradicionais, que, Fernando, não é só quilombola, a comunidade tradicional é
comunidade pesqueira, ribeirinhos, vamos combinar etc. também. Então não é só o que a Fundação Palmares já demarcou como quilombola, certo? Comunidades tradicionais é mais amplo e também é exigido como escopo mínimo do plano diretor a demarcação das áreas de risco que também não estão. E ações prioritárias para essas áreas, né? Questões de escopo mínimo. Perfeito. Tiago, Hortência, por favor. Jesus. Eu quero informar, eu estou elaborando uma recomendação, da encaminhando essa semana, já está aqui com 92 páginas, né? E aí eu vim para participar, no sentido de até tirar algumas dúvidas. Uma dúvida muito relevante é em relação ao artigo 242, parágrafo 2º, se vocês puderem acompanhar, isso é ótimo. 242, parágrafo 2º. Podia botar aí, né? Projeta não. Põe na tela! Eu informo para vocês o que ele fala. Esse artigo da minuta, ele disciplina as áreas de valor urbano ambiental do Savan, especialmente as APRMs, as áreas de proteção ambiental e as áreas de proteção cultural e paisagística. E o artigo, ele diz o seguinte, que posteriormente uma lei específica vai regulamentar essas APRMs e APCPs. Contudo, no parágrafo 2º, ele bota expressamente, ficam recepcionadas duas leis, a 8164 de 2012 e a 8165 de 2012. Isso, na verdade, se configura um gravíssimo equívoco e recepcionar essas leis porque elas foram aprovadas no mesmo dia, na mesma sessão, na mesma noite e com os mesmos vícios que geraram a aprovação da Lei 8167 de 2012 e que o Tribunal de Justiça, em uma decisão histórica, anulou dezenas de artigos e eles não constam mais no nosso ordenamento. Então, assim, recepcionar essas duas leis vai macular o PDDU, essa proposta de PDDU, de uma nulidade absoluta, obrigando a judicialização. E eu tenho certeza que Silvio, Tânia e Fernando não conhecem essas duas leis. Nem muito menos a FIB conhece essas leis. Porque elas não foram analisadas quando foi feita a análise do P4.1. do P4.1. E vocês não imaginam os prejuízos que essas leis trazem para a cidade. Eu vou enumerar para vocês. Essas leis, elas dão bypass, ou seja, elas desafetam a qualificação, a proteção qualificada das APRMs e as PCPs. Elas permitem prédios de 12 metros de altura no Monte Serra e na coluna do Bonfim, 9 metros de altura na Ribeira, retirada da vegetação da encosta da Vitória e o mais grave, na APCP da Nossa Senhora de Guadalupe, ela proíbe a pesca. Tenho certeza que Silvio, Tânia, o próprio prefeito Neto não querem proibir a pesca, a mariscagem e atividades de camping. Não pode pescar, pesca artesanal, não pode mariscar, e a população que diz. E quem quiser acampar lá também não pode. Mas essa mesma lei permite, ao lado da igreja da Conta de Nossa Senhora, que é a igreja histórica tombada, prédios de até 8 andares. E mais para frente de 6 andares. Então, realmente, além de também permitir intervenções na área que vocês informam que querem proteger de passa-vaca e mudar todo o zoneamento que existia em torno do Parque de Pituaçu. Então, me parece que é um absurdo e eu queria ouvi-los em relação a essa questão, que me parece muito importante, na medida que o parágrafo 2º diz assim, ficam recepcionadas essas duas leis. E essas leis cometem esses absurdos, foram aprovadas no mesmo dia da 8167 de 2012. Já existem duas representações feitas que estão com o procurador Márcio Paelos e Paulo Modesto e que eles não ingressaram com a DIN porque entenderam que o PDDU tinha oportunidade de solucionar esse problema. Então, eu queria ouvi-los sobre isso. Como são só 3 minutos, eu tenho mais umas 50 perguntas, vamos ficar até 21 horas. Escreve para eu fazer a segunda das 48 faltas.